popular, aí tem meu pseudonome, que é nome iniciático, que é Frateral, que vem de Aushwell, significa voz de Deus. Então a gente vai começar. A primeira imagem que a gente tem no nosso curso de introdução à Cabala. A Cabala é um estudo místico, filosófico, que não pertence somente ao povo judeu. A gente vai estar passando para frente, contando um pouco da história dela. E eu gosto de começar com essa imagem, que ela vem, o primeiro princípio hermético, que é o quê? Tudo é mental, tudo vem da mente. Então a Cabala, a gente começa com a Cabala na prática, na parte teórica, então o que a gente vai transformar? A nossa mente, certo? É para isso que serve a Cabala, para você transformar tanto mental como físico, micro e macrocosmos. Introdução ao estudo da Cabala, Frateral, que eu acabei de explicar o meu nome, Solvet Coagula, que é um dos princípios da alquimia: dissolver e coagular, se dissolver e depois se reunificar, que são as etapas da alquimia. Primeiro você vai dissolver todo o teu ego e depois você vai reformular de novo na pedra filosofal, você vai se coagular. Ordem Rosa Cruz Armoc, pronome Sinop, a gente tem o prazer de apresentar a vocês. Então vamos começar. Introdução: o que é Cabala? Em termos gerais, a palavra Cabala vem da hebraica Kabbalah, que do hebraico significa recepção, o que nos remete a receber um conhecimento ou revelação. Segundo os escritos de Emmanuel, a Cabala foi entregue aos homens pelo arcanjo Uriel, tanto que ele é representado geralmente como um anjo de asas negras, ou um anjo negro carregando um livro, que é o princípio da Cabala, ou sagrada sabedoria. Em definição, a Cabala é aquilo que é recebido, aquilo que não pode ser conhecido apenas através da ciência ou da busca intelectual. Um conhecimento interior que tem sido passado de sábio para aluno desde o despertar dos tempos. Uma disciplina que desperta a consciência sobre a essência das coisas. Então você não vai nunca conseguir aprender a Cabala somente por um livro, você tem que vivenciar a Cabala. A partir do momento que você coloca isso para dentro de você e começa a notar que ela sempre esteve dentro de você, você começa a ter esse despertar. A Cabala inicial se acredita ao sistema judaico. Porém, com o advento do cristianismo, temos a Cabala cristã, que atualmente conhecemos como sistemas gnósticos. Outra ramificação da Cabala que é desenvolvida em ordens iniciáticas, que é a Cabala hermética. Só fazendo um contraste ali em cima, a Cabala inicial se acredita ao sistema judaico. Por quê? Os judeus, quando foram capturados e virados escravos no Egito, através da escola de mistérios do Egito, é que essa Cabala começou a tomar uma forma. E foram os judeus que deram mais forma a ela, do modo que nós conhecemos antes. Tinha uma Cabala própria egípcia, tanto que vocês vão conhecer depois os mistérios helênicos, entre outros mistérios gregos, que na verdade não são deles. Eles foram até o Egito, aprenderam com a escola de mistérios e levaram isso para a Grécia, para Roma. Aí teve essa distribuição desses outros conhecimentos, onde que daí veio a nossa Cabala hermética, depois do advento do cristianismo, a Cabala cristã, que é a gnóstica. A diferença entre elas é que a primeira tem sua tradição principal voltada somente aos judeus, e a tradição passada de mestre e discípulo por conhecimento oral, além do estudo de textos clássicos como o Zohar, o Talmud, entre outros conhecidos como Sefers, que são os livros destinados a esse tipo de estudo, não somente da Cabala, mas de toda uma tradição judaica, certo? E no judaísmo tem essa questão de alguns graus e alguns conhecimentos é somente boca ou ouvido. E aí lembrando que no judaísmo, para você poder aprender a Cabala é acima de 40 anos. Abaixo de 40 anos você não aprende Cabala. Já na tradição da Cabala cristã, temos a mescla de ensinamentos clássicos, judeu e a conversão ao cristianismo em certos pontos, tais como ensinados nas tradições martinista e gnóstica. Então a gente começa a ter o advento do Cristo, dentro, formando potências. Então a gente tem, como tinha a primeira Sefer, era tudo judeu, aí veio as gnósticas cristãs e elas foram adaptando. Igual acontece com o sincretismo religioso,
vamos dizer, com Umbanda, que tem Ogum e tem lá São Jorge, como se fossem as mesmas entidades. Então, o cristão, para poder estudar melhor esse sistema, ele foi adaptando de acordo com o sistema cristão, mantendo as bases da tradição judaica. E a Cabala hermética, que suas raízes, além da Cabala, estudo das antigas ordens de mistérios egípcios e gregos, aonde se baseia principalmente os mistérios pitagóricos e helenísticos. É como eu tinha explicado para vocês. Essa escola de mistérios que havia no Egito, ela também foi para a Grécia e para ali, e é onde o pessoal começou a adaptar. Aí é onde a gente tem as tradições que usam muito a Cabala, como aí estão dentro das esferas das ordens fechadas, como a maçonaria, como a Otto, como tantas outras, como a Golden Dawn. Então todas elas tinham esse sistema de magia, de estudo da Cabala, que é a Cabala hermética. Então ela já é muito mais ampla, certo? Só para um resto de uma dúvida, entre a diferença entre o judeu e a hermética é o seguinte: a judaica ela se aplica somente ao judeu, então tem um sistema religioso judaico, e já a hermética ela não tem essa questão de ter a religiosidade judaica para você poder ter acesso a ela, porque ela é realmente só repasse de conhecimento, certo? Tá. E essa é como é que é estruturada a Cabala, através da árvore da vida. Cada uma disso aqui é conhecida como Sephirot. E aí a gente tem as Séfiras, que são esses mundos, que são os primeiros mundos, que começou do Ein Sof Ahur, que é o nada absoluto, onde somente Deus reinava, e ele derramou a primeira sobre Keter. Keter vem significar coroa, que foi o princípio. E aqui ela vem descendo, preenchendo cada uma, que eu vou passar para frente. Isso aqui é só ilustrativo, depois a gente vai estar disponibilizando esse material para quem quiser, certo? Aí é mais fácil explicar para vocês, Séfira por Séfira, mas a gente tem todos os caminhos que também interligam elas. Aqui vocês podem ver. Elas são representadas pelas cartas do tarô, os 22 arcanos da carta do tarô. As 10 Sefirotes. As Sefirotes são um conjunto de 10 esferas, no singular se pronuncia Séfiras, que são agrupadas na árvore da vida de forma a formar a divina escada, onde se remete à visão de Jacó, com a divina conexão com o plano material e divino. A escada que eleva você sonho, certo? Elas são também divididas por véus, ou mundos que separam as suas características metafísicas de cada plano de vibração deles, sendo Asiá, mundo material, Etzá, a formações astrais ou plano astral inicial, Briá, plano de criação do intelecto ou percepção espiritual das leis cósmicas, e Atzlut, emanação dos arquétipos e espíritos, que eles ficam nessa divisão de véus, que daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês que cada parte da sua vida, cada momento da sua vida, você vai notar que você está vibrando dentro desses planos. Aí você fala assim, a gente sempre fala, a primeira vez quando você começa a trabalhar o caminho espiritual, você se depara com um fenômeno que é chamado de noite negra. O que é a noite negra? É quando você é posto à prova, para ver se aquele caminho realmente você tem. Eu ia falar culhão, mas eu vou falar culhão. Você tem que ter culhão para aguentar aquele caminho. Por quê? Porque ali vai ser onde você vai ser colocado à prova. E o primeiro véu é o véu material. Geralmente no primeiro véu material, da primeira que a gente chama de, no estudo esotérico, a gente chama isso de ordalha, é justamente o material, o primeiro ordalha. Então é aquele negócio de você ter percas financeiras, você estava tudo bem engatilhado, daqui a pouco tudo começa a dar errado. Aí você fala assim, cara, eu comecei a estudar aquele trem, está tudo dando para trás na minha vida. Mas por quê? Para ver se você aguenta. Porque se você passar da noite negra, você tem a aurora dourada. Por isso que o nome era Golden Dawn, na antiga hora. Porque você vai ter a aurora dourada, o amanhecer dourado. Então você consegue suplantar isso.
Mas é só uma curiosidade, tá? A gente vai ter outro curso só disso. Keter, que aí vamos começar com a primeira lá em cima. Aí a gente tem aqui no plano de fundo, vocês conseguem ver, certo? Keter é a vontade ou essência divina. O nome dela significa coroa. Depois nós temos Chokmah, amor, sabedoria, o amor universal, a essência crística e manifestada. Após isso nós temos Binah, a inteligência, a sugestão da lei cósmica. Olha, começa a se dar ordem ao caos. Depois nós vamos ter Gesed, misericórdia, o poder divino, o poder espiritual e realizador da bondade. Depois nós temos Gevurah, a justiça, a correção dos erros, a retificação e a severidade. No centro teremos Tiferet, a consciência, a vontade executória do nível prático, a harmonia, o Cristo manifestado, a soberania, esplendor e equilíbrio. Então a gente começa aqui por cima, foi fazendo essa é a essência da criação. Primeiro tivemos a manifestação do Pai, depois a manifestação do Filho e do Espírito Santo, que é a força feminina, para começar a dar forma ao mundo. O interessante que é quando a gente chega aqui na misericórdia e na severidade, porque você precisa ter o equilíbrio, há o Cristo manifestado em si, a força crística. Porém, isso aqui que vocês veem aí embaixo era dobrado aqui, tanto que você tem esse ponto no meio, ele era dobrado aqui. Com o advento do Cristo encarnado em carne, ou seja, com a vida de todos os avatares, não só do Cristo, mas de outros avatares da Terra, essa parte que só terminava aqui se desdobrou para baixo, para formar o mundo material. O mundo daqui para cima era somente o mundo espiritual. Para o advento da criação da humanidade e da encarnação física dos avatares, foi necessário a árvore descer e criar mais esferas, para que a gente pudesse ter a parte física do mundo, certo? Então a gente começa a vir para anexar a beleza, o amor unitário e a vitória. Depois temos Roda, a verdade do nível intelectual, a eternidade. E Exódio, a imagem, a cristalização do fundamento. E por fim, Malkut, o reino material, o mundo do meio, tanto que ele é representado pelos 4 elementos, certo? Os 9 polos que compõem, bom, antes de eu entrar nos 9 polos, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer uma pergunta? Beleza? Está dando para compreender mais ou menos? Tá. É interessante que vocês notarem essa parte de cá, que é o seguinte: quando vocês começam a entender a Cabala, estudar a Cabala, vocês vão ter sonhos revelatórios. Boa parte da Cabala ela atravessa através dos sonhos. E essas esferas aqui, você vai entender uma coisa bem interessante, porque aqui é a criação vegetal, aqui é a criação mineral, aqui foi a criação animal, que desce para a terra, certo? Tanto que Exode é a séfira da lua, que também significa os impulsos, tanto que a parte negativa dela, depois a gente vai estudar mais no próximo módulo, eu vou ensinar para vocês sobre as clífodes, que são o lado negro disso aqui. Isso aqui também transbordou durante a criação, e cada energia dessa transbordou, e acabou criando uma esfera imperfeita. Só que também é muito importante para o cabalista estudar ela, porque ela reflete a sombra interior e o ego do cabalista. Então, quando o cabalista consegue descer para depois subir, ele consegue descer e subir, ele consegue ver o negro dele, a hora que ele consegue eliminar. Aí a gente vai voltar de novo à alquimia, que é a primeira parte do processo alquímico, que se chama nigreto. Mais para frente a gente vai entrar nessa parte. Tá. E dentro de cada séfira dessa, há um coro, que é o quê? O que é o coro? Não é um coro de é coro de anjos, são seres que habitam eles.
São muitos modos de organização e de expressão da árvore, sua organização dos 4 mundos e seus nomes sagrados que coordenam cada um dos arquétipos principais e posteriormente da árvore dos novos cores que estão elencadas antes da exposição dos mesmos. Então vamos recordar aqui. O primeiro coro, chamado de serafins, são ligados a Keter, os gêneros elencados de 1 a 8. O segundo coro é chamado de querubins e estão ligados a Rockman. O terceiro coro são chamados de tronos e eles estão ligados a Binah. Trono, para quem não lembra, quem já viu ultimamente a imagem dos anjos de verdade, é aquele que é aquelas rodinhas cheias de olho. Aqueles são tronos. É aquele que é um monte de asa, é os serafins, querubins. Tá, voltando lá. O quarto coro são chamados dominações, que são ligados a Gesed. O quinto coro são chamados de potestades, ou potências, ligados a Geburah, que é justamente a Séfira da justiça. O sexto coro é chamado das virtudes, que está ligado a Tiferet. Depois nós temos os principados, que estão ligados a Netzach, e os arcanjos, que estão em Rod. E o nono coro de anjos está ligado a Yesod, que são os anjos. Em Malkut nós temos os santos, Ishins, almas abençoadas. Tá, deixa eu só tomar um banho. Então em cada Séfira ela é preenchida por um ser específico, um coro de anjos específicos, que vai cada um levar o seu trabalho. Aqui de novo, a gente só para ter uma recapitulação basicamente como funciona. Esses são aqueles versos que eu falei para vocês, que vem o físico, que é o plano do mundo material, depois vem as formações astrais, o plano da criação e o arquetipo ou espírito. Então, começando pelo plano dos arquetipos e espíritos, nós temos os planetas presidindo lá em cima: Netuno para Keter, Urano para Rockman e Saturno para Binah. Vocês notam que nos 2 primeiros não existe um anjo para coordenar, certo? Mas a partir daqui de baixo, em Binah, você já tem Orifiel, que é essa inteligência que vai estar trabalhando. Por que disso? Porque a gente não consegue acessar Keter e nem Rockman vivos. Não tem uma inteligência para a gente chegar nessa compreensão. O nosso intelecto enquanto vivo não conseguimos alcançar, certo? Depois nós temos em Atzilut, Erreia, nome de Deus, Yah, Yod, Revah, Yod, Reval, Elohim, Ebriá, Metraton, ou seja, o Senhor de todas as faces, que é Enoque. Quando foi levado ao céu, ele mudou o nome para Metraton, e Metraton seria o significado como Deus menor, igual a Deus, só que menor. Hatziel e Taziquiel, certo? Isso no mundo já da criação mental, do intelecto mental. Atzilut, na emanação de Etzah, você vai ter Shajot Hakadesh, Alfanim e Aralim. Esses são conhecidos como veículos para as séfiras maiores, tanto que eles são representados geralmente como rodas ou carroças, mas eles são o que eleva. Quando fala na Bíblia que eles foram arrebatados por uma carroça de fogo, geralmente são essas 3 entidades que elevam o profeta até o nível mais alto dele, porém dentro das formações astrais, certo? E chegando no mundo físico, as 3 emanações principais, você vai ter Hashir, Gigalim, Mashlot, Shabbatai, que são os atributos. E os atributos é coroa, sabedoria e inteligência, como eu já tinha explicado antes.
Isso aqui é só para vocês terem uma ideia, porque tudo na tábua de esmeralda está escrito: tudo que está em cima é como que está embaixo, e tudo que está embaixo é como que está em cima. Então aqui você nota que mesmo elas estando lá em cima, na coroa, elas também trabalham nos mesmos 4 níveis que você precisava alcançar. É como se fosse isso aqui. Às vezes o pessoal pensa que a cabala só desce assim, a energia, mas não, ela faz isso aqui. Então às vezes eu não tenho uma elevação espiritual que eu já me encontro nesse nível vibratório aqui, mas eu me encontro aqui e consigo acessar essas céfiras superiores, onde eu tenho onde que a gente fala no budismo que a pessoa dá o estado de nirvana, quando ela faz o xamã, ela desperta. É quando ela consegue alcançar esse estado, mesmo ela estando em baixa vibração. Então não é impossível. É aquele milagre que acontece, que as pessoas têm uma revelação espiritual. Acontece geralmente muito com os pastores evangélicos, só que eles chegam somente até a céfira de Tiferet, porque é onde está o Cristo manifestado. E como a fé deles se baseia somente no Cristo e não acima do Cristo, geralmente eles param só na céfira de Tiferet. E aí eles conseguem alcançar a Tiferet, as céfiras de cima, através disso aqui, mas nunca conseguem chegar no absoluto. Então eles param por ali, certo? Aí vamos para baixo aqui, aonde que a gente vai continuar. Então, para Briá, que é a criação e o intelecto, nós temos Júpiter, Marte e o Sol, Zacariel, Samael e Micael. Para Gedulá, nós temos Zacariel. Para Geburá, Samael. E para Tiferet, Micael. Micael aí é o anjo, que é o anjo do poder divino de Deus. Então ele representa a esfera que é chamada também da esfera do Sol. Em Hatzilut, a gente vai ter o nome El, que aí lembrando, para quem estuda história, esse é o primeiro nome a ser adorado pelo povo judeu. O primeiro Deus a ser adorado pelo povo judeu era El. Depois veio as outras identificações, Yod, Eval, etc e tal, de acordo com o mandamento. Elohim, Shibor, e para Tiferet, Yod, Elohá, volta a. Aí em Briná, nós temos Taziquiel, Camael, Micael volta de novo, por causa que ele é a essência do Sol. Então ele não é modificado. Na esfera de Eretzá, que é a formação astral, nós temos os Shasmanins, os Serafins e os Malaquins. No mundo físico, teremos Tzek, Madim e Shemesh, que é misericórdia, justiça e harmonia. Tanto que na parte de cabala prática, geralmente se você se recorre a Shemesh, quando você precisa harmonizar alguma coisa que você está vendo que você tem muita dificuldade. Então, para eu poder acessar, exemplo, Micael, que eu preciso dar auxílio da milícia celeste, então o que eu faço? Primeiro, pelo plano das ações materiais, eu invoco Shemesh, para aí sim eu conseguir alcançar Micael. Mas essa é a parte que a gente vai ver no terceiro módulo, que é de cabala prática, como usar isso aqui de forma real. Então, na parte de baixo, a gente vai ter Yeretzá, ou formações astrais. E a gente tem os planetas de Vênus, Mercúrio, Lua, para Netzá, Ra e Esod. E seus príncipes residentes em Vênus nós temos Uriel, em Mercúrio, Rafael, e na Lua, Gabriel. Os nomes divinos em Hatzilut, que é a emanação do arquétipo do Espírito, Yoreval Zabat, Elohim Zabat e Shaddai El Shai. Para baixo nós vamos ter, já no mundo das criações do intelecto, que rege a mente, Raniel, Rafael e Gabriel. No mundo das formações astrais, os Elohims, os Beni Elohim e os Querubim. Elohim, filhos de Deus, os bons filhos de Deus, e os querubins.
Em Asiá, nós temos Nogá, Cocá e Levaná. A beleza da vitória, a verdade material e o fundamento. É interessante levarmos aqui em consideração que, como são as esferas mais baixas, é onde geralmente quem faz projeção astral consegue se desdobrar do corpo, ou geralmente o nível de sonhos se concentram nessa faixa de vibração, certo? E aí você vai ter justamente isso. Hod, que é a esfera do conhecimento, geralmente quando você se projeta, ou você está numa esfera de Hod, o céu geralmente é meio laranja, é meio como se fosse um entardecer pleno. Já a esfera de Esod da Lua é característica disso, e você vê a presença da Lua no céu. E Netzach, que é Vênus, você sempre vai encontrar algo verde, uma floresta, uma mata, significa que você está vibrando nessa vibração, que é o mais próximo. Então, na interpretação de sonhos, sempre é interessante você ver a cor do céu que você estava, porque você vê em qual nível vibratório o espírito está trabalhando mais, certo? E por último, nós temos Asiá, o mundo das ações materiais, que a gente tem os 4 elementos: água, fogo, fogo, terra e ar. Eu ia falar metal, eu ia pegar pelo lado chinês, mas é o lado oriental nosso. Aí a gente tem Malkut, o reino, Adonai Melech e Adonai Aretzer. O anjo se chama Sadaéfon, na verdade é uma anja, isso aqui é fêmea, é uma formação feminina de anjo, muito bom, humorado. Aqui a gente tem no Yetzach, no mundo das criações do intelecto, os Ashim, que são as almas benditas. Quem reza para as 13 almas benditas, para todos os santos, as almas benditas, você está rezando para isso aqui, os Jacins, os santos. E depois a gente tem no mundo da formação o Shalom e Ezadot. E por fim, o nome que é o atributo, que é reino. Certo? Alguma dúvida? Vamos lá, mais coisa. Eu achei que 1h30 também não vai dar, não. A gente não vai falar logo melhor aqui. Tá, em Atzut, a gente tem a emanação dos arquetipos do espírito. Aí o que a gente vai fazer? Na coroa, a gente tem a essência, a bondade da essência divina, ou seja, a criação, a essência, o boom inicial, o Big Bang. Então, qual é a manifestação do espírito? O Pai, o ancião dos dias. O cor angélico, de novo, Serafim. O corpo espiritual é o Pai ou o Logos, Pai, e a dimensão é o Mahatma Ravivainani. É, isso aí mesmo. Essa parte aqui, como eu copiei